Bom dia, pessoal, bom dia. 9 horas, conforme combinado. Estou aqui para poder começar essa terceira aula ao vivo, ou live, como se costuma falar. Hoje, 3 de abril, 9 da manhã. Vamos esperar um pouquinho aí o pessoal entrar nessa sala virtual. E daqui a pouco eu começo. Hoje, a aula de hoje, como vocês sabem, é sobre, como eu avisei, é sobre a cooperação judiciária nacional. Cooperação judiciária nacional, que é um dos grandes temas aí do Código de Processo Civil de 2015. Um tema, assim, tal como o Código colocou, é um tema novo. É um tema que foi completamente reestruturado pelo Código atual. E é um tema que eu reputo um pouco difícil, até pela sua novidade. Tanto que é um tema que eu demorei a escrever sobre. Veja que o Código completou 5 anos agora, em março. E eu somente esse ano, 2020, eu me predispus a escrever sobre esse assunto. Exatamente porque eu precisava amadurecer um pouco, compreender um pouco o que estava a mudança, para poder, quando fosse me manifestasse de modo mais seguro, né? Então, o tema é esse. É o tema que me motivou, após esses 2 anos, a escrever esse pequeno livro, Cooperação Judiciária Nacional, publicado esse ano, meu livro desse ano, 2020. Está aqui, não sei como é que bota. O esboço de uma teoria para o direito brasileiro, que é a minha proposta de análise dos artigos 67 a 69 do Código, que é a parte do Código que cuida da cooperação judiciária nacional. Eu levei 2 anos para poder escrever esse livro, embora é um livro pequeno, mas demorou 2 anos para escrever, exatamente porque eu estava amadurecendo as minhas ideias. E aí resolvi agora dar essa aula pública sobre esse assunto, portanto, sistematizar oralmente aquilo que está nesse livro, que é um livro de que eu particularmente gosto bastante. Uma coisa interessante é que nesses 5 anos de publicação do Código, alguma coisa já se escreveu sobre. O Luiz Henrique Volpe Camargo, lá do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, na sua tese de doutorado, dedica um pedaço dela a examinar a cooperação judiciária, mais especificamente a centralização dos processos repetitivos, isso em 2017. Maria Gabriela Campos, de Pernambuco, Recife, sob a orientação de Leonardo Cunha, escreveu uma dissertação de mestrado sobre cooperação judiciária. O trabalho de Guilherme Hartmann, lá na UERJ, sob orientação de Cabral, é sobre competência adequada e fornece uma base interessante para compreender a cooperação judiciária, uma base teórica interessante. Agora, sem sombra de dúvida, o trabalho mais profundo sobre o assunto é um trabalho inédito, ou melhor, ele é inédito para boa parte das pessoas, porque ele não saiu publicado por uma editora, que foi a tese de titularidade, a tese depositada pelo professor Antônio do Passo Cabral na UERJ para submeter ao concurso para professor titular de processo civil lá na UERJ em 2017, que é uma tese sobre juiz natural e eficiência. Juiz natural e eficiência, a relação entre esses dois princípios. E essa tese, que foi depositada lá em 2017, eu tive acesso a ela, e ela é o trabalho que mais profundamente examinou o problema da cooperação judiciária, com muitas ideias interessantes. Realmente foi um trabalho que me motivou lá em 2017 a refletir sobre isso, tanto que eu dediquei esse livro a Cabral. Esse livro é dedicado a ele, por ser um sujeito, um pensador que tenta sempre desbravar caminhos desconhecidos. Disse isso na dedicatória,
Você se aventurar por caminhos desconhecidos é uma qualidade intelectual que me atrai bastante, né? Eu sinto muita admiração por quem tope enfrentar caminhos desconhecidos e sendo esses caminhos interessantes. Então já há um lastro. Por causa disso, no ano passado eu resolvi reservar espaços nas minhas orientações, tanto na graduação quanto no mestrado, para que os meus orientandos também escrevessem e me ajudassem nessa reflexão sobre cooperação judiciária. Eu tive um grupo de orientandos no ano passado, na graduação, Gustavo Lamego, Pedro Rorencourt e Isadora Viana, que escreveram sobre o assunto, e eu tenho uma mestranda, Gabriela Macedo, que está escrevendo sobre o assunto, e a dissertação de mestrado dela é sobre um aspecto da cooperação judiciária. Então, há um quadro já nacional. Nilton, que eu vi que entrou aqui do Ceará, já escreveu trabalhos muito bons, inclusive eu cito os trabalhos dele no meu livro. Felipe Marçal, Thaís Lunardi, cuja tese de doutorado, esqueci de mencionar, lá na Federal do Paraná, abordou um aspecto importantíssimo da cooperação judiciária nacional e também foi enfrentado aqui. Então veja que já há um caldo de cultura doutrinária no Brasil sobre o assunto. Então, estabelecido qual é o tema e o seu contexto, vamos agora começar a minha exposição propriamente dita, que é o seguinte. Vamos definir o que é cooperação judiciária nacional, pelo menos na minha visão, né? Cooperação judiciária nacional. Veja, a cooperação judiciária nacional é um complexo de instrumentos e de atos, pelos quais os órgãos judiciários brasileiros podem interagir entre si, ou com tribunais arbitrais, ou com órgãos administrativos, para o processamento e julgamento de casos e também para a administração judiciária. Então vejam, é um complexo de instrumentos e atos pelos quais os órgãos judiciários brasileiros podem interagir, e essa interação é a cooperação, podem interagir entre si com tribunais arbitrais e com órgãos administrativos, com o propósito de, compartilhando competência, cooperando entre si, conduzam processos, julguem casos e até mesmo tomem atos que auxiliem na administração judiciária. Pois bem, a cooperação judiciária, tal como organizada no Código de 2015, é completamente diferente do que era no Código passado. Porque o Código passado, o Código 73, ele não se preocupava com isso. Ele não tinha, por exemplo, um capítulo do Código, como o Código Novo tem, dedicado a isso. O Código passado, ele lidava com atos de cooperação dentro do estudo das cartas. Todo mundo aqui já estudou carta precatória, carta de ordem, carta rogatória, carta arbitral. Então, as cartas eram vistas como os instrumentos pelos quais a cooperação judiciária se dava, sem uma preocupação com o fenômeno global da cooperação, e sim com essas práticas cooperativas que eram práticas por cartas. Então, era uma coisa bem assistemática e muito solene, muito formal. Tanto que poucas coisas eram mais formais e, nesse sentido, mais antiquadas do que as cartas, né? Cheia de solenidade, cheia de salamaleque, como eram as cartas no Código passado. A coisa foi evoluindo. A lei de juizados especiais, lá no artigo 13, muito bem percebido pelo professor Leonardo Cunha, já apontava em 95 uma necessidade de a gente construir um sistema de cooperação judiciária mais informal, menos solene, mais aberto, mais flexível. Isso lá em 95. É um dispositivo que ninguém dá muita bola, ninguém deu muita bola a ele, mas está lá, plantada a ideia,
no artigo 13 da Lei de Juizados, a Lei 90/99, uma ideia de um sistema mais flexível de cooperação judiciária. Já em 2011, e aí é um ponto realmente muito importante, em 2011 vem o CNJ e edita a Recomendação 38 de 2011. A Recomendação 38 de 2011, como recomendação que exortava os órgãos judiciais brasileiros a cooperar entre si e apontava diretrizes de cooperação. Diretrizes mais abertas, né? Mais flexíveis, mas como uma exortação, sem uma base normativa, funcionando como recomendação. Recomendação 32 de 2011. Percebam que essa recomendação, que é de 2011, ela é contemporânea à tramitação do CPC de 2015. O CPC de 2015 começa a tramitar em 2010. E termina em 2014, dezembro de 2014. Portanto, a recomendação do CNJ, a 38 de 2011, vem exatamente durante a tramitação do Código. E ela foi incorporada ao Código. Se vocês pegarem a recomendação 38 de 2011 e pegarem os artigos 67 a 69 do CPC, vão ver que há uma clara inspiração, uma evidente inspiração. Há trechos que são copiados. Não é rigorosamente o mesmo texto em muitas passagens, não é a integralidade do texto da recomendação, mas o espírito é o mesmo e há trechos que são idênticos. A inspiração é evidente. Não há como se estudar a cooperação judiciária nacional, hoje no Brasil, depois do novo Código, sem compreender essa recomendação 38 de 2011, sem entrar no espírito dela, sem entrar nesse clima. E a primeira grande mudança de paradigma, realmente, do Código passado para o Código novo, é o artigo 67. O artigo 67 do CPC, ele expressamente cria o dever geral de recíproca colaboração entre os órgãos judiciais brasileiros. Ou seja, os órgãos do Poder Judiciário do Brasil, todos eles, estadual, federal, especializado, comum, e os seus servidores, eles têm o dever de recíproca cooperação. Então cria-se um princípio da cooperação judiciária. Um princípio da cooperação judiciária. E, consequentemente, o dever geral de cooperação judiciária. Então, é preciso entender que nós temos uma cooperação devida. É uma coisa um pouco esquisita, porque a ideia de cooperação, que a gente tem, até uma ideia vulgar de cooperação, é a de cooperação como algo voluntário. Coopera-se voluntariamente, coopera-se quem quer, coopera-se por vontade. No nosso código, não. A cooperação entre os órgãos judiciários é um dever, é um comando. Então, esse é um ponto de partida fundamental. A cooperação judiciária é um dever. Dever esse, e aí você pode, por uma questão analítica, uma vontade de encaixar nas normas fundamentais do nosso sistema, que é a ideia de que todos os institutos, de algum modo, sejam desdobramentos de normas fundamentais, né? Essa ideia de cooperação judiciária nacional como um dever geral de cooperação, ela é uma ideia que se desdobra do próprio princípio geral da cooperação. E aí eu vou na linha do professor Cabral. Eu sei que muita gente não concorda com isso. Muita gente não concorda com esse desdobramento da cooperação judiciária nacional, da cooperação geral lá do artigo 6º do CPC. Eu não vejo por que não pensar nisso. A cooperação processual, ela pode se dar transprocessualmente. Por que transprocessualmente? Quer dizer, uma cooperação entre processos. Cooperação entre processos, entre juízos. A cooperação não é só endógena, pode ser exógena também. Quer dizer, ela pode atravessar, ela pode extrapolar o processo para ser uma cooperação entre juízos. Eu concordo totalmente com a premissa de Cabral nesse ponto. A ideia de cooperação judiciária como dever também é um desdobramento do princípio da eficiência. Está lá no artigo 8º. A ideia aqui é de que a atividade jurisdicional seja mais eficiente. Ou seja, pensar na atividade jurisdicional também por um aspecto qualitativo. Um aspecto de gestão.
de qualidade do serviço, Então, é também um desdobramento da eficiência, assim como é um desdobramento, nesse sentido, do juiz natural. E aí Cabral também tem razão. O juiz natural deve ser pensado não apenas como um juiz competente e imparcial, como classicamente se trata o juiz natural. O juiz natural tem que ser visto como um juiz competente, um juiz imparcial e um juiz eficiente. Na medida que você cria técnicas para melhorar a eficiência da prestação do serviço jurisdicional, você reforça o princípio do juiz natural visto por essa perspectiva. Quer dizer, a perspectiva de que não basta, para um juiz ser considerado natural, não basta que ele seja competente e imparcial. E também pode ser visto como desdobramento do princípio da competência adequada, que é um princípio que vem a cada dia ganhando mais força no Brasil. O caso de Mariana, do colapso de Mariana, já foi resolvido em alguma medida, naquilo que diz respeito à sua competência, pelo STJ, aplicando essa ideia de competência adequada. Talvez no futuro eu faça uma aula dessa só para falar desse princípio da competência adequada, que eu acho interessante e importante para esse momento. Mas a gente pode trabalhar com esse dever geral de cooperação também como desdobramento da competência adequada. Pois bem, então nós já vimos o que já vimos um pequeno histórico sobre o assunto, já vimos esse dever que está no artigo 67, que é a base de compreensão do sistema, é uma coisa nova, não existia essa previsão no Código passado, não existia essa perspectiva de cooperação judiciária como um dever. Agora a gente entra para um ponto que me parece muito importante da aula e que eu acho que é uma contribuição interessante que eu dei nesse livro. Demorei muito tempo para poder escrever esse livro, porque eu estava exatamente tentando debulhar essas estruturas da cooperação no Código atual. Esse próximo ponto eu chamo de elementos para uma teoria da cooperação judiciária no Brasil. Ou seja, quais são os elementos para que a gente possa compreender como se estrutura a cooperação judiciária no Brasil. E eu identifico 3 elementos da estrutura da cooperação judiciária. Vamos estudar esses 3 elementos. Talvez seja essa parte mais importante da minha exposição, porque é a parte que meio que cria um lastro teórico para que vocês possam avançar na compreensão do assunto. Quais são os 3 elementos? Eu divido os elementos da cooperação judiciária em tipos, instrumentos e atos de cooperação. Tipos, instrumentos e atos de cooperação. Então a gente tem que saber o que são os tipos de cooperação, nós temos que saber quais são os instrumentos de cooperação, nós temos que saber quais são os atos de cooperação. Vamos começar pelos tipos. Eu identifico 3 tipos de cooperação. Me parece que o nosso sistema é um sistema que adotou 3 tipos de cooperação. A cooperação por solicitação, a cooperação por delegação e a cooperação por concertação. Cooperação por solicitação, cooperação por delegação, cooperação por concertação. Na cooperação por solicitação, um órgão judiciário pede ao outro que o outro colabore com ele. Então há um pedido dirigido a um órgão, de um órgão a um outro órgão, para que esse outro órgão ajude. Então, do ponto de vista na cooperação por solicitação, a gente pode ver um lado ativo, que é o lado de quem pede, e o lado passivo, que é o lado de quem recebe. Na cooperação por delegação, um órgão judiciário transfere forçadamente uma competência sua para um outro órgão judiciário a ele vinculado. Há, portanto, uma diferença hierárquica entre os órgãos, o que não acontece na cooperação por solicitação. Não há diferença hierárquica entre os órgãos. Portanto, um pede ao outro ajuda. Na cooperação por delegação, há uma assimetria hierárquica, de modo que o
que está hierarquicamente superior, transfere a competência, uma determinada competência, normalmente uma competência executiva, instrutória ou para a prática de atos de comunicação, para que um outro órgão a ele vinculado pratique o ato e coopere. E a terceira modalidade de cooperação é a cooperação por concertação, que é a cooperação feita por um acordo. Forma-se um instrumento, um pacto de cooperação, com regras de cooperação criadas pelos próprios órgãos judiciários. Então há um concerto, há uma negociação com a formulação de um instrumento de negociação. Percebam que essa separação dos três tipos de cooperação é interessante porque em todas elas a cooperação é um dever. Mas notem, na cooperação por delegação, esse dever é muito intenso. É muito intenso exatamente porque há uma diferença hierárquica, não há muito o que fazer ao órgão o delegatário, né? Não há muito o que fazer, a não ser obedecer. A intensidade é intensa. Na cooperação por concertação, a intensidade do dever é ainda mais intensa. Por quê? Porque há, na cooperação por concertação, uma autovinculação. Veja, eles já tinham o dever de cooperar e eles mesmos se predispõem a se vincular a isso. Então, não é só uma vinculação pela lei, pelo artigo 67. Já surge uma autovinculação na medida em que os próprios órgãos julgadores, eles se colocam nessa posição de cumprir o dever. E há no caso da cooperação por solicitação, continua havendo o dever, mas esse dever é menos intenso. Por que ele é menos intenso? Porque há mais chances de esse dever não ser cumprido. E como é que eu percebo isso? Eu percebo isso usando como paradigma o artigo 267 do Código. O artigo 267 é um artigo que cuida das cartas. São instrumentos de cooperação. É um artigo que cuida das cartas. O artigo 267 diz: o juiz recusará cumprimento à carta precatória ou arbitral, devolvendo-a com decisão motivada. Note que se criam exceções ao dever de cooperação, 3 exceções do artigo 267, mas são 3 exceções para a cooperação por solicitação, que é a cooperação por precatória ou arbitral. Perceba que não há menção à cooperação por carta de ordem. Perceba que a carta de ordem não está aqui no 267. E não está aqui, a meu ver, corretamente, porque a intensidade do dever de cooperação na cooperação por delegação é muito maior. E também não se refere à concertação, porque a concertação é uma autovinculação. Quer dizer, é um dever que ganha ainda mais força, com a própria celebração desse ato concertado, desse ato pelo qual os órgãos judiciários eles cooperam entre si, ou regulam a cooperação entre si. Fica agora uma questão, e eu sei, por exemplo, Cabral, que está assistindo aqui, eu estou vendo, está assistindo, está comentando. Cabral não concorda com isso. Ele acha que se há hierarquia, não há cooperação. Eu já debati com ele isso. Para mim, essa ideia de cooperação não é uma ideia, não passa pelo desejo de cooperar, ou pela vontade de cooperar, ou pelo consenso na cooperação. Porque toda a cooperação é devida. Toda. Artigo 67. O que muda é a intensidade. É o modo como a cooperação se dá. E eu percebo claramente 3 modos. Eu não posso imaginar, não consigo imaginar que porque a hierarquia também não há uma interação entre 2 órgãos judiciários para poder administrar processo e colocar processo para andar. Na minha perspectiva do que é cooperação, isso entra. Só que isso entra com um formato diferente, um formato com vinculação hierárquica e com um nível de intensidade do dever maior, já que em todos há esse dever. Pois bem,
Então esses são os 3 tipos de cooperação. Agora, vamos passar para o segundo elemento do sistema da cooperação no Brasil, que são os instrumentos da cooperação. Os instrumentos de cooperação são os modos pelos quais a cooperação se realiza. São os modos de documentação ou de realização, de viabilização da cooperação. E aí aparece uma coisa muito nova do Código 2015. O nosso sistema hoje é um sistema em que os instrumentos de cooperação são instrumentos atípicos. Ou seja, a cooperação ela pode se dar por qualquer instrumento. A cooperação pode se dar por qualquer instrumento. No Código passado, a cooperação só se dava pelas cartas. As cartas eram instrumentos da cooperação. E eu quero deixar claro que, para mim, as cartas são instrumentos da cooperação. E não é por acaso que no capítulo da cooperação judiciária, o artigo 69, parágrafo 1º, fala: as cartas de ordem precatória e arbitral seguirão o regime previsto nesse código. Ou seja, o 69, ele insere as cartas no sistema da cooperação judiciária, inclusive a carta de ordem. A recomendação 38 de 2011 também insere as cartas como instrumentos de cooperação judiciária, inclusive a carta de ordem. A diferença do Código Novo é que as cartas não são os únicos instrumentos de cooperação judiciária. As cartas são instrumentos de cooperação judiciária típicos, como o auxílio direto também é, como o ato concertado também é. Eu vou falar sobre o ato concertado mais para frente. Então, o ato concertado, o auxílio direto, as cartas são instrumentos típicos de cooperação judiciária. O que acontece é que agora o nosso código, além de prever instrumentos típicos de cooperação, consagra também a atipicidade dos instrumentos de cooperação. Os artigos 68 e 69 do CPC consagram a atipicidade dos instrumentos, ou seja, a cooperação pode realizar-se por qualquer instrumento. Quer dizer, no Código passado não só pelas cartas. O Código Novo traz as cartas, o auxílio direto e o ato concertado como instrumentos típicos. Mas abre o sistema para permitir a atipicidade dos instrumentos. Então abre-se, torna um sistema muito mais flexível. A ponto de eu defender, estou defendendo nesse livro aqui, que atualmente as cartas devem ser consideradas instrumentos típicos de cooperação judiciária de uso subsidiário. Ou seja, você só vai usar as cartas excepcionalmente. Por quê? Porque as cartas são mais solenes, são mais formais, são mais lentas. Você pode agora pedir uma cooperação judiciária por e-mail, por telefone. O fato de você poder ter outras formas mais simples de instrumentalizar a cooperação torna o uso das cartas um uso subsidiário. No meu modo de ver, é isso que eu defendo. Isso não quer dizer que os instrumentos, por serem atípicos, estejam dispensados de serem documentados. Não. O fato de serem instrumentos atípicos não dispensa a sua documentação. Toda a cooperação judiciária tem que ser documentada, até para que a gente saiba. Mas ela não precisa se dar necessariamente pelas cartas. Então esse é um ponto que eu defendo aqui, o uso subsidiário, utilização subsidiária desses instrumentos típicos que são as cartas e tradicionais que são as cartas. Pois bem, e há também o terceiro elemento dessa estrutura, do sistema de cooperação, que são os atos de cooperação. Os tipos de cooperação, os instrumentos de cooperação e os atos de cooperação. Os atos de cooperação são o objeto da cooperação. Nós cooperamos para praticar determinados atos. Então, por exemplo, nós cooperamos para obter informações, nós cooperamos para produzir uma prova em comum, nós cooperamos para compartilhar competência. Então, os atos de cooperação, ouvir uma testemunha é um ato de cooperação, fazer uma penhora é um ato de cooperação, levar um bem à asta pública é um ato de cooperação, produzir uma prova é um ato de cooperação.
Prestar uma informação é um ato de cooperação. Então, o ato de cooperação é o objeto do instrumento de cooperação. O nosso sistema, agora, prevê também a atipicidade dos atos de cooperação. A atipicidade dos atos de cooperação. Ou seja, a cooperação pode ter qualquer objeto. Isso é uma outra coisa interessantíssima do sistema. A cooperação não se dá apenas por objetos típicos, ou seja, a lei permitindo cooperação neste ou naquele caso. Não. A lei permite a cooperação sempre. Sempre. E aqui é um ponto que daqui a pouco eu vou falar, é um ponto que eu reputo muito importante, que é a possibilidade de, por cooperação, alterar a competência. Então, veja, por cooperação, você pode alterar a competência. Vou falar um pouco sobre isso. Isso é uma coisa nova. Uma coisa nova. Então, a atipicidade na cooperação judiciária nacional, ela diz respeito aos instrumentos e aos atos. Os instrumentos e aos atos. Ou seja, eu coopero por qualquer modo, a princípio, para fazer qualquer coisa, a princípio. Agora, vejam. Essa atipicidade da cooperação nos instrumentos e nos atos compõe um sistema de atipicidade consagrado no Código em diversas passagens. Perceba que o Código fala em provas atípicas, o Código passado também falava. O Código fala em negócios processuais atípicos, artigo 190. O Código fala em medidas executivas atípicas. O Código fala em medidas cautelares atípicas, no artigo 300. A atipicidade é uma marca do Código. O Código tem uma constelação de cláusulas de atipicidade das técnicas processuais. Aqui é mais um exemplo de uma atipicidade. Eu vi aqui o comentário de Júlia dizendo que alterar a competência assim é sofisticado. Eu costumo dizer isso nas aulas, né? Quando uma coisa é mais elaborada, eu digo que é sofisticada. Aí Júlia colocou esse adjetivo aqui, e realmente eu acabei perdendo porque eu dei risada porque eu me lembrei disso. Mas enfim, vamos lá. Então essa atipicidade da cooperação judiciária é uma marca geral do Código. O Código não é só aqui que o Código consagra essa atipicidade. E isso confirma um pouco uma tese que eu, Cabral e Cunha defendemos num outro livro que vai ser objeto da última live dessa primeira leva de lives que vai ser quarta-feira, que é a tese de que o Código ele é aberto para o trânsito das técnicas processuais. Quer dizer, como as técnicas são atípicas, elas podem transitar entre os diversos procedimentos. Essa abertura do Código para técnicas novas e técnicas atípicas muda completamente o perfil dogmático do nosso procedimento comum. Por isso, inclusive, vai ser objeto da próxima aula o que significa o procedimento comum hoje no nosso Código. Pois bem, e é verdade quando a gente pensa que não dá para pensar em resolver problemas complexos sem flexibilidade das formas, sem flexibilidade das técnicas. Então o Código é um código adaptado a isso. Por isso, inclusive, eu disse naquela primeira live sobre o processo estrutural que o nosso código está preparado para servir ao processo estrutural. Exatamente por conta dessa sua flexibilidade. Pois bem, agora eu quero me dedicar nessa parte final da live a examinar com vocês o ato concertado. Por quê? Porque o ato concertado, que é um instrumento que consolida a cooperação por concertação, que é um instrumento que consolida a cooperação por concertação, é uma das maiores novidades do Código. Ele não tem previsão no Código passado para isso, ele não tem nenhum paradigma histórico para isso. Ele foi mencionado na recomendação 38 do CNJ, mas não foi esmiuçado. E o Código menciona o ato concertado no artigo 69, inclusive o 69 tem um erro técnico, né? Porque o 69 tem 4 incisos. Só que dos 4 incisos, 2 cuidam de instrumentos de cooperação e 2 cuidam de atos de cooperação. Então tem inciso que fala do auxílio direto, outro que fala do ato concertado. São instrumentos de cooperação. E os incisos 2 e 3 falam do objeto da cooperação. Então há um erro técnico ali no 68.
Mas o 69, parágrafo 2º, desculpa, no artigo 69. O 69, parágrafo 2º, ele menciona o ato concertado. E diz: os atos concertados entre juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para. Então o que é um ato concertado? O ato concertado é, no meu modo de ver, um negócio jurídico entre juízos. Nesse ponto eu divido do meu amigo Cabral. Cabral entende que não é um negócio jurídico. Ele entende que é um ato consensual, mas não é negócio jurídico. Então eu me alinho a outros autores, como por exemplo a Maria Gabriela Campos, que também defende que se trata de um negócio jurídico de direito público, como Gabriela Macedo, também defende isso. Então eu entendo que o ato concertado é um negócio jurídico entre os órgãos judiciários. Negócio jurídico esse que serve para disciplinar, e aí é um ponto que eu tento defender nesse livro, tento avançar nesse aspecto. O ato concertado ele serve para disciplinar uma relação permanente entre dois ou mais órgãos judiciários. Então, se a cooperação vai ser uma cooperação permanente, será uma cooperação para a prática de um número indeterminado de atos, ou para a prática de um ato complexo, portanto um ato que exige uma série de providências. Então observem bem, se a cooperação vai se dar para realizar um número indeterminado de atos, portanto uma cooperação permanente, que permanecerá por um tempo, ou que serve para disciplinar um ato complexo, o ato concertado é um instrumento mais adequado. Porque se for uma cooperação para a prática de um ato só, penhore aí para mim, venda esse bem, ouça essa testemunha, aí eu faço uma cooperação por solicitação, que é muito mais rápido. Eu peço, o cara vai, cumpre e acabou. Se, no entanto, há uma necessidade de uma relação permanente de cooperação, ainda que por um tempo, reduzir não é eterna, ela é temporária, mas é permanente, ou há um ato muito complexo a ser praticado, o ato concertado é a melhor forma. Porque aí você disciplina de uma maneira prévia, e aí o ato concertado funciona como uma disciplina prévia, consensual, de atos a serem praticados para o futuro. Então essa que é a grande marca do ato concertado. Ser uma cooperação por consenso dos órgãos julgadores, que vão disciplinar nesse ato concertado, que deve ser por escrito, como atos futuros daquela relação de cooperação vão se organizar. Pô, isso é muito importante, muito importante. E aí veja que o parágrafo 2º, ele traz uma série de possíveis objetos desse ato concertado. Uma série de possíveis objetos. Tem 7 incisos. Lembrando que os objetos aqui são atípicos, então os objetos são infindos, aqui são só exemplos, Então, por exemplo, você pode fazer um ato concertado para a produção de uma prova complexa, comum. Então, por ato concertado, vários juízos vão disciplinar uma produção de prova comum para todos eles. Um só produz a prova para todos eles. Aí organiza como os sujeitos dos diversos processos vão poder participar dessa produção da prova. E essa prova depois é exportada para os diversos processos. Então, em vez de você fazer 20, 30, 40 perícias sobre o mesmo fato, sobre a mesma realidade complexa, você faz uma perícia só. E essa perícia única é organizada por um ato concertado. O inciso 2, do parágrafo 2º do 69 autoriza isso. O inciso 1 do parágrafo 2º do 69 permite um ato concertado, por exemplo, entre diversos juízes de uma mesma comarca, ou de comarcas diversas, para citação única em vários processos de um litigante habitual. Em vez de se fazerem vários atos de citação nos diversos processos em que o litigante habitual faça parte, os juízes se organizam por ato concertado e concentram a comunicação, uma única comunicação para diversos processos de uma vez só. Ou esse ato concertado com um ente administrativo, como eu mencionei que é possível, fazer, por exemplo, uma organização das citações com o INSS ou com a Caixa Econômica, um modo de organizar citações desses entes. Isso é feito muito em algumas varas federais do Brasil, esses protocolos de entendimento.
entre o judiciário e um litigante habitual para organizar o modo como ele é citado, para dar mais rentabilidade, mais eficiência à prestação de serviço judicional. Veja, inclusive, que o parágrafo 2º do 69, ele prevê no inciso 6, e eu vou me dedicar a ele nessa parte final, a possibilidade de centralização de processos repetitivos. Veja bem, centralização de processos repetitivos. E aqui eu vou na linha de Cabral. Centralização de processo repetitivo aqui não é a mesma coisa que IRDR. Não é a mesma coisa que recurso especial extraordinário repetitivos. Centralização de processo repetitivo aqui é uma outra técnica. Técnica que pode servir a casos repetitivos tal como IRDR, mas não só. O termo processo repetitivo aqui não é a mesma coisa que demandas repetitivas. Processo repetitivo aqui pode ser processo repetitivo em matéria de fato. O mesmo fato em diversos processos, não necessariamente a mesma questão de direito. Note que demanda repetitiva lá no IRDR tem a ver com a mesma questão de direito em diversos processos. Aqui não necessariamente. Aqui pode ser a mesma questão de fato. E aí vejam, para mim, a minha interpretação sobre esse inciso 6 permite que os juízos, por ato concertado, decidam centralizar processos repetitivos em um único juízo. Para que esse único juízo decida os processos repetitivos, por exemplo, como pode centralizar a solução de uma das questões repetitivas, não a solução dos processos. Porque a centralização não precisa ser necessariamente uma centralização para que um mesmo juízo julgue todos os casos. Pode ser uma centralização para que o mesmo juízo julgue uma questão comum apenas. E aí você pensa, mas Fred, como é que pode haver uma modificação de competência por ato concertado? Ora, é previsão expressa do Código. Ou seja, modificação de competência, meus caros, ela se dá quando a lei autoriza. A lei autoriza por foro de eleição, a lei autoriza por conexão e continência, a lei autoriza na assunção de competência, a lei autoriza na federalização de casos de grave violação de direitos humanos, como se pode federalizar esses casos. A lei, ela permite a mudança de competência em várias situações. Aqui é uma. Como é que você vai dizer que o parágrafo 2º, inciso 7, que permite por ato concertado centralizar processos repetitivos, isso não é uma previsão de modificação de competência? Modificação de competência, percebam, por um tipo de ato que é um ato entre juízos. Então é um tipo de modificação de competência lícita. Agora, é claro, quais são as diretrizes dessa modificação de competência? Aí é a minha visão. Eu tento. Não é assim também, né? Um juiz penal com um juiz civil modifica a competência para um juiz civil julgar penal. Eu não aceito isso. Então, quais são as diretrizes para mim? Eu estabeleço as seguintes diretrizes. Primeira diretriz: não pode haver modificação de competência absoluta para julgar casos. Então, um juiz do trabalho não pode negociar com o juiz estadual para que o juiz estadual julgue uma causa trabalhista. Então, não pode haver, por centralização, modificação de competência absoluta para a solução de casos. Pode haver modificação de competência relativa. Ou seja, se os juízes tiverem a mesma competência absoluta, eles podem concertar para uma mudança de competência relativa para julgamento de casos para julgamento de processos repetitivos, para processamento e julgamento de processos repetitivos. E terceira diretriz: pode haver modificação de competência para a solução de questões incidentais, mesmo entre juízes com competência absoluta distinta. Olha a diferença. Eu não posso negociar para que um caso seja julgado por alguém que não tenha competência absoluta. Mas eu posso negociar para que, os juízes podem negociar, para que uma questão comum a juízes com competência absoluta distintas possa ser decidida por um deles. Percebam, um juiz federal ele examina questões de família incidentalmente. Pense numa ação previdenciária envolvendo união estável. A união estável é uma questão de família, mas o juiz federal, naquele contexto da previdenciária, vai examinar essa questão de família. Um juiz federal vai examinar uma questão de consumidor, eventualmente contra a Caixa Econômica.
Assim como um juiz estadual pode, numa ação contra a Companhia de Energia Elétrica, examinar um ato um ato da ANEEL, de uma agência reguladora nacional de energia elétrica. Então, questões incidentais não dizem respeito à competência. Qualquer juízo pode examinar incidentalmente qualquer questão. Não há um problema de competência para o exame de questões incidentais. O problema de competência tem a ver com as questões principais, o pedido, o caso. As questões incidentais não. Então, como as questões incidentais podem ser examinadas por qualquer juízo, eu não vejo nenhum problema em um ato concertado em que juízos, mesmo com competência absoluta distinta, decidam que a solução de determinada questão incidental pode se dar por um outro juiz. E é interessante, veja que os juízos eles concertam e deliberam que um deles vai ser o responsável por definir uma questão incidental e todos os outros se vinculam a isso. Ora, isso é muito importante, meus caros, em situações complexas como essa que nós estamos vivendo com a Covid-19. Perceba que esses fenômenos todos vão se imbricar em diversas justiças. Vai ter juizado especial, vai ter trabalho, vai ter justiça federal, justiça estadual. Todo mundo, às vezes, enfrentando a mesma questão, só que por perspectivas diversas. Imagine a cacofonia que isso pode gerar em termos de decisões controversas, decisões contrárias, perspectivas distintas do mesmo fenômeno, provas distintas do mesmo fenômeno. A cooperação aqui é fundamental. Gabriela Macedo até mencionou isso aqui há pouco. Para poder você organizar e impedir essa cacofonia e dar mais rendimento, mais eficiência à atuação jurisdicional. Isso é muito importante. Então, a centralização de processos repetitivos não é necessariamente centralização para a decisão de casos. Pode ter? Pode, desde que seja com a mesma competência absoluta. Pode ser decisão de casos, como pode ser decisão de questões. E aí você me pergunta, mas Fred, você não disse que pode ter uma prova comum e aqui uma solução de questão comum? Qual é a diferença? Ora, se os juízes concertam para uma prova comum, haverá a produção de uma prova e essa prova vai ser exportada para os diversos juízes e cada um vai valorar a prova de acordo com o seu convencimento. Então a prova é única, exportada para os diversos juízes para valorar de acordo com o seu convencimento. Quando há uma concertação para centralização, aí já muda um pouco, porque se define que a solução da questão comum vai ser única e todos se vinculam a ela. Então é possível pensar, inclusive isso aplicado para questões de fato comum. Perceba que o IRDR, ele não cabe para questão de fato, mas aqui pode ser para questão de fato. E isso pode ser organizado em primeira instância, o IRDR é só em segunda instância. Cabral está certo quando disse que aqui pode ser um caminho para pensar numa solução única de uma mesma questão de fato. Eu atuei num caso ambiental, que tinha problemas na Justiça Estadual, Justiça Federal e Justiça do Trabalho. O mesmo caso. Imagine se, por conta de um mesmo episódio ambiental, imagine se esse mesmo episódio ambiental fosse valorado de um jeito na Justiça Estadual, de um outro jeito na Justiça Federal e de outro jeito na Justiça Estadual. É o mesmo fato. Qual é o melhor instrumento para isso? Os três juízos se organizam em concertação e definem produção de prova comum ou definem até mesmo entre eles a solução de uma questão incidental comum. Muita gente me pergunta, mas Fred, e a cooperação internacional nisso? Veja, a cooperação internacional está nessa mesma lógica e as suas regras podem ser utilizadas aqui como paradigmas. A diferença é que a cooperação internacional pressupõe uma relação entre juízos de países diversos. Tudo isso pode ser pensado entre juízes de países diversos? Pode, mas é uma outra coisa. Eu estou pensando na cooperação dentro do país, portanto é a cooperação judiciária nacional, dentro do país. Tanto que o Código separa essas duas coisas. Cooperação internacional lá atrás, artigos 21 em seguida, e a cooperação nacional nos 67 e 69. Em suma, como é que hoje se estrutura o sistema de cooperação judiciária nacional no Brasil? Eu coloco isso no final do livro e apresento uma síntese desse modelo atual de cooperação judiciária. Primeiro, são quatro diretrizes para compreender esse modelo. Diretriz 1. O sistema de cooperação judiciária nacional hoje consagra um princípio de cooperação judiciária nacional, portanto,
com um dever de todos cooperarem. Isso não existia no Código passado, é diferente do Código passado. 2. Prevê 3 tipos de cooperação judiciária: solicitação, delegação e concertação. No Código passado não havia cooperação por concertação. A segunda mudança. 3º, o Código Novo prevê instrumentos típicos de cooperação, como as cartas, que já existiam antes, o auxílio direto, que não existia antes, e o ato concertado, que não existia antes, mas também prevê instrumentos atípicos. Ou seja, o rol de típicos é maior, ainda há os instrumentos atípicos. Isso também é uma grande diferença do Código passado, que só previa instrumentos típicos e só as cartas. Não falava do auxílio direto, nem falava do ato concertado. E a 4ª característica do sistema é a de que os atos de cooperação podem ser típicos ou atípicos. No Código passado isso não era claro. Embora você pudesse defender que havia uma atipicidade dos atos de cooperação, isso não era claro no Código passado, me parece que agora é claro. Então, essa é a característica, as características da cooperação judiciária do nosso Código, completamente diferente do Código passado, que não previa um dever geral de cooperação judiciária, que não previa a cooperação por concertação, não previa os instrumentos do auxílio direto e do ato concertado. Esse é uma revolução. O ato concertado é uma revolução. Talvez um dia eu faça uma live só para tratar dele, convidando o Gabriela Macedo, por exemplo, que está aqui. E, quanto ao objeto da cooperação, o Código Novo consagra a tipicidade da cooperação, também no seu objeto. É isso aqui, tudo que eu falei hoje está aqui, meus caros. Espero que quem não conheça esse assunto se interesse por esse assunto. É um assunto muito rico, muita coisa escrevendo, e que em tempos atuais, percebam bem, meus caros, em tempos atuais, em que haverá uma explosão da litigiosidade, agora, se não agora, certamente depois, e de uma explosão de litigiosidade complexa também, aqui pode ser um instrumento muito útil para a resolução eficiente de todas essas questões. Beleza? Bom dia a todos e todas. Próxima quarta-feira, dia 8, a última live dessa primeira leva. Eu vou fazer uma segunda leva de lives, só que com uma diferença. Será Fred convida. Vou pegar um tema, vou convidar algumas pessoas para fazer a mesma coisa, só que com um convidado, para tornar a coisa mais divertida.